A gente vai começar esse encontro 5, né? Principalmente para a gente acertar como vão se dar algumas coisas da dinâmica dessa disciplina comigo. Vocês já começaram ela com a professora Joyce, né? E a dinâmica é um pouquinho diferente, né? Porque eu tento fazer alguns encontros síncronos, justamente porque eu tenho a parte do trabalho prático, né? Na verdade, o trabalho prático é meu e da professora Joyce, mas como ele tem esse conteúdo da parte final da disciplina, está incluso no trabalho, então acaba ficando comigo essa parte de resolver dúvidas, né? De como implementar e tudo mais. Tá? E eu cobro bastante a parte prática. Então, não sei se vocês já viram lá, mas no AVA a gente colocou para vocês, junto com o link para entrar no grupo do monitor, né? Eu acho que você já deve estar naquele grupo da monitoria. Também o link do Run Codes e o código da disciplina para vocês fazerem a matrícula lá, tá? Mas tem uma disciplina no AVA e tem outra lá. É a mesma, é que lá é só os exercícios, porque a plataforma Run Codes, ela faz correção dos exercícios automaticamente. Então, para trabalhar com algoritmos, é melhor de trabalhar lá, tá bom? E o trabalho obrigatoriamente vai ser entregue lá. Então, depois, no final dessa aula, eu entro com vocês lá no Run Codes aqui e compartilho tela para tirar eventuais dúvidas. A aula, ela fica gravada, tá? Eu estou usando o Zoom, embora a gente tenha ferramentas dentro do AVA para possibilitar esses encontros síncronos. Eu tentei usar e eu acho que tem muito uso simultâneo e o servidor não está dando conta, trava muito. Tá? Já testei outras plataformas e essa aqui foi que funcionou melhor até agora. Às vezes tranca também. Aí alguns alunos dizem, porque não troca para tal ou outra plataforma? Porque também está trancando, sabe? Então, não tem muito o que fazer. Às vezes é uma, às vezes é outra, e a gente vai levando como dá. Essa aqui, pela minha experiência, está funcionando melhor. O problema é que ela tem uma limitação de tempo, tá? De 40 minutos. Quando isso acontecer, de a gente exceder esses 40 minutos no encontro síncrono, eu tento não exceder, mas eventualmente a gente precisa, tá? Aí, quando a aula estiver terminando, aliás, depois que a aula terminar aqui, porque ele encerra automático, aí vocês entram lá no AVA e para continuar eu posto o link da próxima aula e a gente já continua, tá bom? Então termina uma e já começa a outra para dar tempo de terminar o conteúdo. Problemas de conexão acontecem, já aconteceu alguns comigo aqui, com os alunos também, então eu peço para vocês me avisarem, de preferência pelo microfone, alguém habilita o microfone e fala alguma coisa, se não estiverem me escutando bem, se estiver travando. Porque como eu estou com a tela aberta aqui com a apresentação depois, né, quando a gente estiver vendo o conteúdo, eu não consigo ficar vendo o chat, não aparece direto para mim. Então é melhor que me interrompam, né, com o som, né, ligado, e aí eu vejo que está acontecendo alguma coisa para poder, às vezes, só repetir ou esperar estabilizar, tá? Muitas vezes o que acontece também é um aluno falar que está ruim, mas está ruim só para ele. Na verdade, a conexão dele, não dos demais alunos, né? E aí a gente não tem muito o que fazer, mas por isso mesmo as aulas são gravadas e eu disponibilizo elas depois, tá? E aí entra o outro ponto, que é muita gente não tem, não gosta de expor a sua imagem aqui, porque vai ficar gravado. Eu coloco essas gravações num canal do YouTube que não tem visualização nenhuma, é só vocês como alunos, então não teria muito problema, mas tem gente que não gosta de botar sua foto, não gosta de aparecer, ou não gosta de falar, tá? Nesses casos eu sugiro, se a pessoa não quer aparecer, vocês escolhem se vão botar foto ou não aqui, se habilita a câmera ou não. Eu nunca peço para habilitar, né? Se quiserem, fique à vontade, mas não é obrigatório. E com relação à voz, vocês podem escrever só aqui no chat e tal. Eu só peço para alguém que não tenha problema de falar aqui e isso ficar gravado, que me interrompam
naqueles casos da conexão estar ruim, tá? Mas depois eu coloco lá no YouTube os vídeos e o link vai para dentro do Ava. Então vocês nem precisam procurar no YouTube. Lá dentro do Ava eu coloco o link dos vídeos que foram gravados, tá? Bom, eu acho que nesse momento vocês já devem conhecer o monitor, né? Quem não conheceu, entra lá no Ava, lá no quadro de avisos, na parte superior, lá do Ava, no comecinho da disciplina. Aí tem o link para vocês entrarem no grupo da monitoria. Então, acredito que já esteja funcionando. Eu sempre falo alguma coisa com relação à pandemia, a situação que a gente está trabalhando, que não é a ideal, não é o que a gente planeja para as aulas, né? Mas é a situação possível no momento. Então, não tem muito o que fazer. E eu sei que existem situações diferentes para os alunos, né? Alguns alunos estão passando por uma situação bem confortável até nesse momento, outros bem desconfortável, às vezes com falta de um lugar adequado para estudar, com conexão ruim, né? Muitas pessoas são do interior, por exemplo, e às vezes não é uma questão de opção, só existe conexão ruim. Existem várias cidades assim, não existe uma conexão muito boa. Inclusive no começo da pandemia eu estava nessa situação, né? Então, qualquer tipo de problema que vocês venham enfrentar, não preciso falar aqui também se não quiserem, mas vocês podem entrar em contato depois por mensagem lá no Ava e a gente conversa. Tá? Eu costumo atender, às vezes não no mesmo dia, tal, porque a gente tem outros afazeres, mas eu costumo responder com certa rapidez as mensagens lá no Ava, tá bom? Bom, quanto ao conteúdo, tá? Antes de entrar no conteúdo em si, mas faz parte do conteúdo da disciplina, mas da forma de fazer a disciplina, é identação. Então, já começa falando com você sobre identação. Tá? O que é identação? Para quem não ouviu falar, acredito que sim, mas às vezes precisa refrescar um pouquinho a memória. É a organização do código. Tá? Não existe um padrão rígido disso, porque às vezes uma empresa faz de um jeito, outra de outro, ou um livro faz exemplos com uma linguagem de uma maneira, com outra linguagem de outra, mas de forma geral é bem semelhante e então não existe uma regra bem fixa assim do que seriam, como seria a identação, mas existem boas práticas, né? Então, embora tenha algumas variações, a gente costuma seguir o padrão que a gente adotou no começo do código até o fim. Tá? Isso já resolve grande parte do problema. Tá, mas o que é identação? Principalmente quando vocês têm comandos alinhados, né, é vocês colocarem tudo que está dentro do mesmo bloco que está dentro de um outro comando, por exemplo, o if que vocês viram com a professora Joyce, né, todo o bloco de comandos que está sendo executado dentro de um if ou dentro de um else, ele tem que ser recuado um pouquinho, né? E isso facilita a visualização. Então, imagina se vocês trabalham isso, é bem normal no nosso ramo de atividades, a gente trabalhar em equipes depois no mercado de trabalho. Principalmente alguém que trabalha sozinho em alguma coisa muito grande. E é comum a gente pegar código herdado de outras pessoas que começram o projeto e você vai terminar, ou você tem que dar manutenção em coisas que os outros fizeram, ou ao contrário, você fez alguma coisa e alguém tem que dar manutenção depois. Ou, o que é bem comum, é desenvolver conjuntamente. Eu faço algumas funcionalidades de um programa, outra pessoa faz outro, e é bom que todo mundo tenha o mesmo padrão, porque isso facilita a gente se achar mais rápido no código. Tá? Então, peço para vocês tomarem atenção e podem usar como padrão os exemplos mesmo que a gente vê em sala de aula, porque eu sempre coloco todos eles identados. Tentem seguir o mesmo padrão. Tá? Só para ter um exemplo aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Então aqui, esse exemplo a gente vai ver depois, na verdade eu vou montar ele com vocês, mas a identação basicamente seria isso. Ó. Eu tenho o comando, a função principal do meu programa em C é a função main. Ela começa aqui e termina no fechamento aqui dessa chave que abriu lá. Tudo que está dentro, eu tenho um recuo aqui, na verdade nesse editor de texto é só dar um tab. Então todo o bloco de comandos que faz parte vai ser executado dentro da função main,
ela está com um recuo de um tab aqui. Depois eu tenho um outro laço de repetição que a gente vai ver hoje, tá? Que ele termina, começa aqui nessa chave e termina aqui. Tudo que faz parte desse laço de repetição tem um tab para dentro. Então tá aqui. A hora que termina isso aqui, o resto volta para o alinhamento que eu tinha antes. Então aqui o próximo comando está no alinhamento que eu tinha antes. Aqui é a mesma coisa, tem todo o bloco aqui com esse alinhamento. Aí eu tenho um outro comando aqui, que é um outro while. Ele tem a abertura e fechamento de bloco, e todo o bloco que está sendo executado dentro desse while ele tem um recuo. Termina esse bloco, eu volto para o recuo que eu tinha anteriormente. Então isso organiza e fica fácil a gente saber o que está repetindo, o que está sendo executado, o que está dentro de quê, e qual estrutura está dentro de qual estrutura aqui. Tá? Então peço para vocês, não precisa ser de maneira tão rígida assim, mas peço para vocês fazerem essa indentação, né? Pelo menos de forma semelhante do que está aqui. Tá? Bom, vamos ver o próximo ponto aqui. Tá, sobre o conteúdo que a gente tem para ver da unidade 2 aqui, unidade 3 e unidade 4, que é as que faltam para a gente fechar a disciplina. A gente vai abordar estruturas de repetição. Aqui já tem uma delas, como exemplo, mas a gente vai ver ela certinho agora. Tá? Existem não só um comando de repetição, né? Na verdade a gente vai ver os três principais. Tá? Estruturas homogêneas, que até o momento aqui na disciplina, eu sei que a maioria de vocês já fez essa disciplina antes, né? Mas aqui a gente está usando variáveis que armazenam um valor simples, tá? E quando a gente tem variáveis homogêneas, a gente pode criar uma variável que armazena vários valores do mesmo tipo. E a quantidade de valores a gente define. Tá? Existe um limite, mas esse limite é só do tamanho das variáveis, né, na representação do C. Então, mas conceitualmente não teria limite, a gente pode definir qual é o tamanho dessa estrutura. E essa estrutura serve para a gente montar vetores e matrizes, por exemplo, ou com mais dimensões, né? Vetor é uma dimensão, matriz duas, ou eu posso ter mais dimensões, quantas eu quiser aqui também. Tá? E por último, a gente vai ver funções. Tá? Funções nada mais são do que subdivisões do trabalho. Então, eu tenho um trabalho, eu tenho um programa para construir que ele tem diversas funcionalidades, eu posso subdividir e fazer um subprograma que resolva cada funcionalidade separada. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensar num caixa eletrônico, tá? Ele tem funções de saque, alguns têm função de depósito, tem função de saldo, de extrato, né? Tem de empréstimo, seja lá o que for. Eu posso, em vez de fazer um programa único com todas as funções, eu fazer um subprograma, um programa menorzinho, que faça saque. Ele verifica se existe dinheiro na conta, se para sacar, conta o dinheiro, entrega para mandar a máquina dispensar para o cliente. Eu tenho uma outra função que faz o depósito. Então, ele não conhece, vamos dizer, dentro dessa função, ele não tem relação com o resto do programa. Ele é como um programinha separado. Tá? Então, a gente pode fazer isso, é uma das formas, né, através de função. Tá? A gente cria uma função para cada coisa e juntando todas as funções, a gente tem o programa completo, né, com todas as funcionalidades dele. Para que isso é bom? Uma das coisas é que quando a gente tem problemas menores, é mais fácil de resolver. Se eu disser para vocês assim, faça um programa que simula um caixa eletrônico. Às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Se vai lá no caixa eletrônico tem tantas opções, né? Agora se eu disser para vocês, não, faça um programa que faça o saque. É bem mais simples. E aí a gente resolve cada problema menor individualmente. Fica mais fácil de pensar neles e resolver. E o principal ponto é mais fácil de dar manutenção. Então, por exemplo, se deu um problema com um empréstimo, vamos dizer, mudou a taxa de juros de empréstimo, não precisa ver todo o programa. Não tem nada a ver com saque, não tem nada a ver com depósito, nem com nada. Eu só tenho que ir mexer na função específica desse programinha que faz empréstimo.
Eu não preciso ver mais nada do programa. Então fica fácil da gente dar manutenção. Como ele não tem interligação com os outros programas, né, a gente não corre o risco de, se fizer algo errado ali, interferir em outras funcionalidades do caixa eletrônico. É só para dar um exemplo. Tá? Claro que, na verdade, nesse tipo de sistema, a coisa é mais complicada e acaba tendo relação porque a gente consulta uma base de dados, né, tudo mais. Então, dependendo das alterações. Mas aqui, para o nosso exemplo, funciona. Com relação à linguagem, né, a gente está estudando linguagem C, vocês já começaram a ver linguagem C. Tá? Por que a linguagem C? Muita gente pergunta, porque é antigo já isso. É antigo. Só que se vocês pegarem as principais linguagens usadas até hoje, ela é muito semelhante ao C ainda. Os comandos, tal, tem mais comandos, tem comandos que mudaram um pouco, mas essencialmente é a mesma estrutura para a gente mexer nas principais linguagens comerciais. Tá? Então, por exemplo, se usa hoje ainda C Sharp, né, que ele tem outras funcionalidades, tem outras estruturas, é mais flexível, mas o jeito de programar é essencialmente o mesmo. Vou pensar em Java, que se usa bastante também, o jeito de programar é o mesmo. Se vocês pegarem a maioria das linguagens comerciais, eles vão ser muito semelhantes ao C. Então, é uma boa linguagem para começar, porque ele te dá uma base de várias outras, que são, na verdade, baseadas em C. Tá? E muita gente confunde o que é uma linguagem, ou, por exemplo, domina uma linguagem, tá? E acha que, então, sabe programar muito bem e resolve todos os problemas, porque sabe os comandos, o que os comandos fazem. É essencial a gente saber o que os comandos fazem, mas não é o suficiente. Tá? Então, eu gosto de dar o exemplo de linguagem, por exemplo, né? Se eu souber inglês, eu domino o inglês. Quer dizer que eu sei escrever um romance em inglês? Um bom, pelo menos? Ou que eu sei fazer uma boa redação em inglês? Ou que eu consigo... Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Escrever um poema, né? Ou me comunicar bem, por exemplo, um discurso. São problemas diferentes. Tá? O domínio da linguagem é necessário, mas não suficiente. Porque uma coisa é a linguagem, outra é o problema que a gente quer resolver com aquela linguagem. Tá? E aí entra a parte da experiência. É muito difícil, né? Existem casos, mas é bem raro, mesmo em português. Eu acho que todos nós dominamos português, nascemos falando português, né? A não ser que tenha algum estrangeiro aqui e eu não saiba, mas pelo menos para a maioria a gente domina o português, mas isso não quer dizer que vocês consigam fazer qualquer coisa, né? Vocês não conseguem, alguns podem conseguir, mas a grande maioria não consegue escrever uma boa letra de música em português. Tá? E provavelmente se alguém tentar hoje, pela primeira vez, provavelmente não vai ser uma boa letra. Tá? Porque isso depende também, claro que além da parte artística, depende de prática. Mesmo bons artistas, a primeira música que ele tenta escrever, o primeiro livro, seja lá o que for, não vai ser um livro bom. Né? Provavelmente não. Normalmente começa escrevendo textos menores, e daí vai aumentando, vai progredindo até chegar num nível de qualidade e de trabalho que ele consiga escrever um romance, por exemplo. Tá? E aqui é a mesma coisa, a gente está aprendendo uma linguagem, os comandos dessa linguagem, mas não quer dizer que vocês saibam resolver todos os problemas. Isso depende muito da prática e do estudo, tá? Principalmente da prática. Para um escritor, o que faz ele escrever bem é ele escrever, e cada vez escrever mais. Para nós é programar, e cada vez programar mais, e resolver problemas diferentes. Então a gente tenta, dentro das disciplinas, passar para vocês os comandos básicos da linguagem, como se fosse uma aula de gramática, por exemplo, em português, e resolver problemas usando essas regras da nossa linguagem. E aí sim, aí seria equiparado a nós, por exemplo, no caso da língua portuguesa, eu pedi para vocês escreverem redações e aumentando, eu pedi relatórios, redações, poemas, livros, sei lá.
Eu vou dando problemas diferentes, né? E aí vocês vão tentando resolver utilizando o que vocês aprenderam com a língua. Aqui a gente vai vendo problemas e vai aumentando a complexidade deles. Diversos problemas de programação. Outra coisa importante de falar é sobre a avaliação. A avaliação, a primeira avaliação vai ser prova, e é semelhante, eu acho, que o que vocês já fizeram com a professora Joyce. Tá? Uma prova feita no AVA, e vai ser uma prova objetiva. Então, vocês vão, sabendo o conteúdo, vão marcar a resposta lá, e ele já vai dizer para vocês a nota assim que vocês terminarem a prova. Tá? Na verdade, assim que terminar o tempo de prova, né? Ele só dá a resposta depois que fechar o tempo para todo mundo. Com relação ao tempo, falando em tempo de prova, muitos alunos reclamam que não conseguem fazer no tempo. Tá? Outros alunos, isso eu estou pensando na última disciplina que eu dei de forma remota também. E o tempo também para o trabalho final. Tá? É importantíssimo que vocês tenham prática antes de fazer a prova. Tá? Por quê? Tem bastante estudo. Muita gente, eu acompanho as aulas, estou entendendo tudo, beleza. Na hora de fazer a prova, como ele não exercitou aquilo, aí aquilo não tá, aquele conteúdo não está bem fixado, aí ele demora muito, daí ele, como a gente está fazendo aulas remotas e vocês têm material, aí a pessoa quer aprender durante a prova, começa a abrir as apresentações, os vídeos para olhar, para ver se entende a questão. Aí realmente não vai dar tempo de encerrar a prova dentro do tempo dela. E o sistema passou o tempo definido da prova, ele fecha. Se você não respondeu, vai ficar em branco a questão. Tá? Então tomem cuidado com o tempo e de preferência já, mesmo sendo uma prova que vocês vão fazer em casa, que tem a possibilidade de consultar, que vocês estudem antes, né? E se eventualmente precisar consultar, vai ser um detalhe ou outro, não o conteúdo em si da prova e aprender coisas durante a prova. Tá? Não é o momento de aprender, mas sim de verificar o que vocês aprenderam até aquele momento. Tá? Do trabalho, ainda eu acho um pouco mais grave, porque o trabalho geralmente, como o nome diz, ele dá trabalho, tá? É o normal. E esse trabalho, como ele é um pouco mais complexo, né, e é mais complexo do que a gente vem fazendo em sala de aula como um exercício, vocês demandam mais tempo. É como se em aula eu fosse pedindo para vocês todos os dias redações, e como trabalho final eu peço para vocês escreverem em 50 páginas. Um capítulo de livro, sei lá. Dá mais trabalho, mas vocês têm um pouco mais de tempo para fazer. E muita gente, como está fazendo os exercícios muito bem, tudo, vai deixando para a última hora. Aí chega 2 dias antes de entregar o trabalho, tá feito doido lá, tentando fazer, e aí começam a surgir os problemas. Tá? Um deles enlouqueceu o monitor, coitado, porque daí metade da turma está pedindo ajuda para ele nos 2 dias anteriores à prova. Então já estipulei com ele que 2 dias antes da prova, não, do trabalho, da entrega do trabalho. Então estipulei com ele que o último atendimento com relação ao trabalho não vai ser no dia, a gente vai dar um prazo, agora não me lembro, se é 48 horas ou 72 antes. Tá? Então, vamos supor que seja 48 horas antes da entrega do trabalho, ele vai parar de atender. Então, justamente para vocês não deixarem para a última hora. Não deixe para tirar dúvidas de última hora. Outro ponto que aconteceu com poucos trabalhos no semestre passado, mas aconteceu, é de plágio. Tá? Lá no Run Codes, onde vocês vão postar os trabalhos, ele, depois que todo mundo posta o trabalho, ele faz uma análise e diz para mim, ó, tal aluno e tal aluno tem, o código deles tem 98% de similaridade, tem 72% de similaridade. Tá? Ele diz qual é esse valor para mim. E aí eu abro os códigos e vejo. Tá? E aconteceu esse problema com alguns alunos no semestre passado que reprovaram. Tá? Porque o trabalho vale a metade da nota da disciplina. Tá? Então, se a pessoa não tirou 10, né, se esse aluno não tirou 10 nas 2 avaliações anteriores, ele precisa da nota do trabalho. E aí, com
em plágio, o trabalho foi zerado, a pessoa reprova. Tá? Então, do jeito que a gente organizou a disciplina, quem tira 10 nas duas provas nem precisaria fazer o trabalho que já está aprovado. Quem fez o trabalho e tirou 10 nem precisaria da nota das provas para ser aprovado também. Tá? Mas, normalmente, as pessoas ficam numa mescla, não tiram nem 10 no trabalho, nem 10 nas provas, essa maioria, né? Então, é importante que vocês tentem fazer tudo, até porque a gente organiza dessa forma, para vocês fazerem tudo isso. Tá, com relação a uma questão aqui que postaram, lá no Run Codes, para quem já entrou, tá, tem uma questão lá que já fechou, na verdade era do trabalho da turma anterior, tá? Então, eu trabalho para a turma de vocês, vai ser outro. Como eu peguei os exercícios que eu dei na turma anterior e importei para a turma nova, para dar os mesmos exercícios, ele importou junto esse trabalho. Aí eu botei como data expirada justamente porque vocês não vão fazer esse, vocês vão fazer outro trabalho, tá? Então, acho que está respondido. E tem uma outra pergunta que fala... se é igual o Cop Spider? Eu não usei o Cop Spider, então não sei te dizer se ele é igual, mas ele pega a porcentagem de plágio e ele indica quais são os códigos e inclusive deixa colorido ali os trechos, ele diz, ó, esse trecho é igual a esse outro trecho. Então, mesmo que o nome das variáveis esteja diferente ou que esteja indentação diferente, ele pega igual porque ele pega pela lógica do programa. Então, se a lógica é a mesma, vai dar problema de plágio. E eu já tento dar programas para vocês resolverem, né, para vocês entregarem nos trabalhos que tenham a possibilidade, que seja improvável, vamos dizer assim, que vocês façam códigos muito parecidos. Então, vocês têm uma variedade de formas de programar. Tá? E com isso, dificilmente duas pessoas vão fazer o mesmo código, né? Fazer muito parecido, sem que haja um plágio. Tá? Então, seria como pedir para vocês escrever uma redação sobre os comandos de estrutura de repetição. Tá, os comandos são esses. Vai ficar parecido? Não, cada um tem um estilo de escrita. Cada um vai abordar de uma forma diferente. E aqui é a mesma coisa, tá? Claro que algumas coisas muito básicas podem ser iguais e justamente por isso que eu boto uma porcentagem de corte, tá? Então, no trabalho do semestre passado, o corte seria 60%. Né? Quem deu acima de 60% de plágio, aí eu olhei todos esses e vi o que era e o que não era, porque às vezes o programa ele pega alguma coisinha que não é, ou não pega uma que é plágio. Então, eu dou uma verificada manual só no que ele pega de 60% para cima. Tá? Aí no trabalho de vocês eu não sei ainda qual é essa porcentagem, porque eu tenho que dar uma analisada no código. Depende do código, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é em torno de 60%. E a avaliação aqui seria marcada para a gente, a primeira teórica, no dia 14, tá bom? Então essa aula que a gente está fazendo aqui fica só de informes e a outra eu entro no conteúdo. O conteúdo acho que vai ser um pouco mais rápido nessa aula. Tá? Então a avaliação dia 14/12, lembrando do tempo e da importância da prática, que eu já falei para vocês. E ainda tem a parte das apresentações, tá? E todas elas já estão lá, se vocês entrarem no AVA, vocês veem que já está toda a unidade 3 lá. Tá? Eu coloquei aula de um outro professor que disponibiliza essas aulas, então não tem problema com direitos autorais, né? Tá lá o nome dele e tudo, mas ele mesmo coloca lá que as aulas são disponibilizadas, é um professor de uma outra universidade. Tá? Porque eu acho que às vezes, assim como nos livros, né, vocês aprendem um pouquinho com o professor em sala de aula, mas às vezes o jeito que o professor fala não é o melhor jeito que você especificamente aprende melhor. Tá? E isso, alguns alunos aprendem muito bem do jeito que eu ensino, outros não aprendem tão bem assim. Tá? E ainda mais agora que a gente tem essa forma remota aqui que dificulta um pouquinho mais, né? Presencialmente, quando alguém me fala alguma coisa, tem um problema, eu já vou para o quadro, começo a escrever, ou começo a programar alguma coisa mostrando no data show e já fica mais fácil de ter as dúvidas respondidas do que aqui. Então, além das aulas, das minhas aulas que tem apresentação lá em PDF para vocês de cada um dos conteúdos, eu disponibilizei essas aulas desse outro professor, estão lá no AVA já,
E as aulas que eu dei para a turma passada, que é o mesmo conteúdo de vocês, a mesma apresentação, né? Na verdade, era para ser a mesma turma, mas como ia ficar muito aluno numa turma só, a gente dividiu em duas. Senão a gente, nossa, para corrigir trabalho e aplicar prova, né, para vocês aqui, pensar no conteúdo. A gente sempre tem que pensar em fazer questões diferentes, porque muita gente, é fácil de copiar, né? Então as questões das provas não são iguais entre os alunos. Então dá bastante trabalho e tem uma quantidade grande de alunos ainda tem mais dúvidas, né? O pessoal manda mensagem lá no AVA e a gente ia ficar louco e não ia conseguir responder tudo. A gente acabou dividindo por causa disso. Tá? Mas e essas aulas que eu dei do semestre passado, tem um link lá para playlist do semestre passado, não, para a turma passada. Tem um playlist lá dos encontros síncronos que eu fiz com eles, do conteúdo. Tá? Eu disponibilizei para vocês lá nesse link no AVA. Obviamente, se vocês acessarem lá e começar a ver que eu estou falando alguma coisa de avaliação, de trabalho, aí desconsiderem, porque para vocês vai ser outro trabalho, né? A avaliação é diferente. Mas o conteúdo em si é o mesmo, tá? Então, na verdade, até o conteúdo de hoje está lá também, né? Eu vou repetir aqui para vocês hoje, porque é um encontro síncrono, mas também está na primeira aula está esse mesmo conteúdo do estudo de repetição while, que é o que a gente vai ver hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Mesmo que não tenham me interrompido aqui para falar nada durante a apresentação, mas se tiverem qualquer dúvida ou em outro momento tiverem dúvida, mandem lá no AVA uma mensagem, né? Eu tento responder.